Livro do profeta Daniel, capítulo 6, do verso 16 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele nenhum ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje de uma maneira bem objetiva, relembrando junto com vocês o contexto histórico do livro de Daniel. É muito importante para a gente entender não só essa passagem, mas também todo o livro. Entre os anos 586 e 587, a Babilônia, sob a liderança do famoso, do conhecido rei Nabucodonosor, invade a cidade de Jerusalém, saqueia e destrói o templo do Senhor, e leva milhares de judeus cativos na Babilônia, onde eles vivem ali por 70 anos. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, dentre outros, anunciaram isso como um castigo, como uma disciplina da parte do Senhor para um povo que havia quebrado a aliança, abandonado a lei, e a semelhança dos seus vizinhos, enveredado pelo caminho da idolatria, pelo caminho da adoração a falsos deuses. Há umas semanas atrás, se não me engano 2 semanas, acho que está fresco ainda na memória de vocês, eu preguei sobre Daniel capítulo 1, num domingo. E nessa mensagem, meus irmãos, nós vimos como o rei Nabucodonosor mandou separar alguns dos filhos de Israel, tanto os da linhagem real quanto nobres, para servi-lo na corte. E nós vimos nessa mensagem que o processo preparatório para isso envolvia uma grande lavagem cerebral, cujo propósito era arrancar a cultura e a religião de Israel do coração desses jovens e colocar no lugar a cultura, a ciência e a religião dos caldeus. Mas o texto nos mostra que por terem decidido firmemente em seus corações não se contaminar, Deus honra aqueles 4 homens escolhidos por Aspenaz
o chefe dos eunucos, a saber, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o texto nos mostra ainda que após um período de preparação, eles se apresentam diante de Nabucodonosor para serem testados. E a palavra de Deus diz que ninguém em toda a Babilônia foi achado tão sábio e tão inteligente quanto aqueles 4 jovens. E para Daniel ainda há um bônus, há um brinde, há uma bênção maior de Deus. Porque o texto diz que o Senhor deu a ele inteligência para interpretar todo tipo de sonho e todo tipo de visões. Lembrando algo que eu falei também nesse meu sermão, de que Daniel, nesse momento da história, provavelmente era um adolescente. Provavelmente ele não tinha nem 18 anos, ele era de fato muito jovem. No capítulo 2, eu quero dar uma passeada rapidinho pelo livro de Daniel com você. No capítulo 2, Daniel vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Sonho que nenhum outro sábio, nenhum outro mago do reino foi capaz de interpretar. Por causa disso, segundo o texto, o nome do Senhor é exaltado por Nabucodonosor, e Daniel ele é honrado e colocado como governador do império, governador da província e chefe supremo de todos os sábios. Daniel aproveita aquela bênção para não ser abençoado sozinho, ele abençoa também os seus 3 amigos, e eles acabam se tornando administradores de toda a província da Babilônia. Quando a gente chega no capítulo 3, meus irmãos, ele conta para nós o conhecidíssimo episódio da fornalha ardente. Estão lembrados? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se prostrarem, por não adorarem a estátua de ouro de Nabucodonosor, são lançados em uma fornalha acesa. Ao ver que nada havia acontecido com eles, e ao ver que junto com eles havia um 4º homem, cuja semelhança era igual ao filho dos deuses, o texto diz que o rei também novamente bendiz o nome do Deus Altíssimo e reconhece que foi o Senhor que os livrou da fornalha. Como resultado disso, meus irmãos, o nome do Senhor é honrado em todo o império mais uma vez, e os 3 amigos de Daniel se tornam ainda mais abençoados, mais prósperos por intermédio da mão do rei. O capítulo 4, ele nos mostra o começo do fim do reinado de Nabucodonosor, uma história também muito interessante. O texto diz que o rei tem um sonho perturbador e ele já sabia quem no seu império podia interpretar aquele sonho. E ele então chama Daniel. Em linhas gerais, meus irmãos, o sonho dizia que por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa das injustiças que ele cometia e por causa da sua falta de misericórdia com os pobres, Deus o humilharia, fazendo com que ele enlouquecesse, fazendo com que ele vivesse literalmente como um quadrúpede, como um animal. O sonho se cumpre e o grande e glorioso rei Nabucodonosor, ele passa então a viver como um animal, segundo o texto, coberto por pelos, com as unhas grandes, se alimentando de capim. E o texto fala que isso acontece por ele ter se engrandecido diante do Senhor e roubado a glória que pertence somente ao nosso Deus. Nabucodonosor ele vive dessa forma, meus irmãos, até o dia em que ele recupera o entendimento, ele se arrepende diante de Deus e ele reconhece que o próprio Senhor o humilhou por ele ter sido orgulhoso. O capítulo 5, ele inicia nos mostrando Belsazar, o filho de Nabucodonosor, como rei da Babilônia. Segundo o texto, e há apenas uma história envolvendo esse personagem, ele dá um grande banquete, ele convida as pessoas mais importantes do reino, convida as suas mulheres e as suas concubinas, e ele manda trazer os utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor, lá de Jerusalém, que Nabucodonosor havia saqueado. Ele fala, traga tudo para cá, porque nós vamos usar esses utensílios para tomar vinho diante dos nossos deuses nessa noite. E no banquete, segundo o texto, enquanto eles bebiam, enchiam a cara, enquanto eles louvavam e adoravam os seus falsos deuses, deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, aquilo foi um ultraje tão grande diante do Senhor, que a palavra diz que apareceu uma mão, ou uma espécie de dedos humanos que flutuavam. E aqueles dedos escreveram na parede, no lugar mais iluminado, no lugar de mais destaque do palácio, para todos verem as seguintes palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim.
Beltsazar não sabe o significado daquilo, e adivinhe quem é chamado? Daniel. Alguém conta para ele: olha, Beltsazar, no reinado do seu pai, tinha um sábio muito inteligente que interpretava sonhos. O Beltsazar então chama Daniel, e Daniel então interpreta, dizendo que aquilo era uma profecia do Senhor. Deus estava declarando o fim do reinado de Beltsazar e dizendo que o reino dele seria entregue aos medos e aos persas. E o final do capítulo 5 diz que naquela mesma noite conspiraram contra Beltsazar, ele foi assassinado e Dario, o medo se apoderou do seu reino. O que isso significa para nós? Isso significa que o capítulo 6, o texto que a gente está estudando essa noite, nele já não é mais a Babilônia, o império dominante. Agora os medo-persas, tendo Dario como imperador, governam praticamente todo o Oriente Próximo. Os medo-persas, meus irmãos, uma curiosidade que a gente precisa saber também para entender essa passagem, eles governavam o seu império, eles governavam o seu reinado por intermédio de sátrapas. Já ouviu falar de um sátrapa? Um sátrapa era uma espécie de governador, administrador dos territórios dominados. E o nosso texto começa dizendo para nós que Dario constituiu 120 sátrapas para governar o seu reino. E sobre esses sátrapas, ele constituiu 3 presidentes, 3 líderes principais. E quem era um desses presidentes? Daniel. E não só isso. O texto vai dizer para nós, meus irmãos, que Daniel se destacou e foi colocado por Dario como o principal desses presidentes por ter um espírito excelente, ao ponto de Dario chegar a pensar em colocá-lo como administrador de todo o seu reino. E esse fato na nossa história acaba sendo um problema para Daniel, porque a palavra de Deus mostra que aqueles 2 outros presidentes e aqueles 120 sátrapas, eles ficam com ciúme de Daniel, pela posição que ele ocupava. E eles então passam, meus irmãos, a conspirar para derrubar Daniel daquela posição. O primeiro pretexto para isso que eles tentaram arrumar dizia respeito à administração do reino, ao trabalho de Daniel. Eles queriam encontrar alguma falha nele, alguma falha no exercício do seu trabalho, para mostrar para Dario que ele não tinha competência para assumir aquela função e que Dario deveria tirá-lo de lá. Mas o versículo 4 diz: não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Diante disso, o texto mostra que de forma diabólica, eles decidem então usar a principal qualidade, a principal virtude de Daniel, que era a sua fidelidade com o Senhor, contra ele. De uma maneira bajuladora, apelando para o ego do rei, eles convencem Dario a assinar o seguinte decreto: nos próximos 30 dias, qualquer um que fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, não ao rei, deverá ser jogado na cova dos leões. E antes, meus irmãos, que Dario pudesse assinar esse decreto, aqueles homens ainda lembram de uma coisa: ó rei, lembre-se que pela nossa lei, se você assina um decreto, ele deve ser cumprido até o fim. Nem o Senhor pode revogar. Dario, lembrado disso, ele vai e assina então o decreto. E a sequência da história, meus irmãos, nos mostra que acontece com Daniel exatamente aquilo que os seus perseguidores esperavam dele. Assim que ele fica sabendo da assinatura do documento, o que ele faz segundo o texto? Ele vai para casa. Ele sobe no seu quarto, que ficava no andar de cima da casa. Ele abre a janela que ficava apontada para Jerusalém. E durante 3 períodos do dia, de manhã, de tarde e de noite, Daniel ora ao Senhor com ações de graças. E o texto ainda vai dizer que esse era o seu costume. Daniel apenas manteve com fidelidade aquilo que ele fez enquanto esteve na Babilônia durante toda a sua vida. E por causa disso, meus irmãos, por causa da sua inabalável fidelidade ao Senhor, Daniel é denunciado.
E por mais que Dario, o texto fala isso, tenha feito de tudo ao seu alcance para tentar salvar Daniel, por causa do decreto, as mãos dele estavam amarradas. E ele então teve, meus irmãos, que cumprir a pena prevista. A contragosto, o rei ordena, e aqui já começa aquela parte do texto que a gente leu, ordena que Daniel, quantos anos eu falei que Daniel tinha? Lá no começo de Daniel 1? Não tinha nem 18 anos, era um adolescente. Aqui, quando Daniel é lançado na cova dos leões, meus irmãos, sabe quantos anos ele já tem? Em torno de 85 anos. Imagina um idoso de 85 anos sendo arrastado e jogado numa cova cheia de leões. E Dario então manda que isso acontecesse. E ele é lançado então para ser estraçalhado e devorado por aqueles animais. E o interessante do texto, não sei se você percebeu isso, é que antes de Daniel ser atirado à cova, Dario diz assim para ele: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Interessante, né? Em outras palavras, o que Dario fala é que o motivo da sua condenação seja o motivo do seu livramento. E a continuidade do texto nos mostra que Dario, ele tinha sim essa esperança que Daniel poderia ser livrado pelas mãos do seu Deus. Porque Daniel é lançado na cova, ela é aquela pedra que sela a cova, ela é selada também com um anel real e com o anel de outros homens importantes do reino. E aquilo era uma marca de que aquela decisão era irreversível, irrevogável, ninguém podia tirar Daniel dali. E o texto diz que após isso, o rei Dario, ele volta para o seu palácio. E Daniel retrata para nós, meus irmãos, a escrever o seu livro, que ele teve uma noite terrível. Ele não conseguiu comer nada, ele não se alimentou. Como era costume os músicos virem para alegrar o rei, ele não permitiu que tocassem nenhuma música para ele. E ele teve insônia aquela noite. Ele não conseguiu dormir. O que o texto mostra para nós é um homem angustiado, é um homem ansioso por causa daquela situação. Tão angustiado e tão ansioso que o texto fala que logo de manhã, meus irmãos, assim que o dia amanhece, ele volta correndo para a cova dos leões. E apesar do texto não falar, certamente ele manda que a pedra fosse removida. E ele se aproxima da entrada da cova. E o texto diz que com uma voz triste, uma voz desesperançosa, ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? E naquele momento a tristeza de Dario é trocada pela alegria, porque lá de dentro Daniel responde para ele. E Daniel fala assim: que o rei vive eternamente. Rei, aconteceu aquilo que o Senhor falou. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. E a história então termina, meus irmãos. E ela termina da seguinte forma. Ela termina com seus acusadores sendo punidos por Dario. O texto diz que todos eles, e uma cena até forte, né? Junto com seus filhos e suas mulheres, são lançados na cova. E eles são despedaçados pelos leões antes mesmo deles caírem no chão. O texto diz que Daniel é honrado pelo rei com aquilo e se torna ainda mais próspero no seu reino. E por fim, o texto ainda nos mostra que a história termina com o nome do Senhor, mais uma vez, sendo honrado em todo o império, quando Dario faz o seguinte decreto: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reinado não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Quem está falando isso, meus irmãos? Dario, um rei ímpio, um inimigo do povo de Deus. Eu quero terminar essa mensagem destacando algumas lições para a nossa vida. E a primeira delas é a seguinte: mesmo sob pressão, preserve-se íntegro e fiel ao Senhor. Amém? Mesmo sob pressão,
preserve-se íntegro e fiel ao Senhor. Meus irmãos, essa pressão que Daniel sofreu foi uma pressão de fora, foi uma pressão externa, fugia do seu controle. E como você bem sabe, meus irmãos, estar sob pressão é uma situação muito desconfortável. É ou não é? Talvez você já tenha sido pressionado no seu trabalho, por algum chefe que não gostava de você, por alguém que cobrava resultados irreais. Talvez você já tenha sido pressionado pela necessidade de ganhar mais dinheiro para conseguir pagar suas contas. Talvez, especialmente na adolescência, na juventude, você tenha sido pressionado por pessoas próximas para beber, para fumar, para frequentar lugares que não convêm a um discípulo de Jesus. Talvez você já tenha sido pressionado no casamento. Talvez você já tenha se sentido pressionado pela situação dos seus filhos. Talvez você, como filho, já tenha se sentido pressionado pela situação do seu pai, da sua mãe. Talvez na velhice, talvez enfrentando alguma enfermidade. O fato, meus irmãos, é que nos sentimos pressionados de muitas formas e de muitas maneiras na nossa vida. E normalmente a pressão que nós sofremos, ela exige uma resposta, ela exige uma atitude, ela exige uma ação ou uma reação da nossa parte. Olhem a história de Daniel. Daniel foi colocado por Deus, meus irmãos, como o presidente dos presidentes, como governador dos governadores. Ele foi colocado em uma altíssima posição, uma posição de poder, uma posição de autoridade. E quando isso acontece com os homens, meus irmãos, quando o poder, a autoridade chega até mim, quando eu alcanço o status, a posição que eu sempre sonhei, normalmente os homens fazem de tudo para poder preservar essa posição e esse poder, especialmente quando ele está lidando com pessoas que querem o seu mal, com pessoas que querem puxar o seu tapete para ocupar o seu lugar. Agora imagine a situação de Daniel. Imagine a pressão que ele sofreu ao ter centenas de homens em cima dele, fiscalizando, procurando brechas e falhas para acusá-lo de ser um incompetente naquilo que ele fazia. É interessante porque, fazendo esse sermão hoje, eu olhei um pouco da minha própria história, da minha própria experiência, meus irmãos. Eu já tive essa experiência chata de terem pessoas fiscalizando a minha vida, fiscalizando minha família, fiscalizando o meu trabalho, com o propósito simplesmente de ter do que me acusar, com o propósito de ter do que falar de mim. E não é fácil lidar com isso. A vontade que a gente tem é de agir na carne, não é verdade? A vontade que a gente tem é de pegar as pessoas pelo pescoço, pelo colarinho. A vontade que a gente tem é de arrumar a nossa tralha e ir embora tocar a nossa vida. Mas Daniel 6 me ensina que as pressões externas que eu sofro, as pressões da minha vida não podem mudar quem eu sou por dentro. Não podem mudar o meu caráter, não podem mudar a minha integridade e não podem mudar a minha fidelidade ao Senhor. Amém? Ficou claro para você? Então, independente da pressão que você esteja enfrentando, preserve-se íntegro, preserve-se fiel ao Senhor. A segunda lição do texto é a seguinte: mesmo sob pressão, mesmo em situações difíceis, mesmo diante da animosidade, dos ataques de outras pessoas contra nós, nós devemos continuamente olhar para o alto. Nós devemos manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus e exercitar isso por meio da oração. Vejam que interessante. Quando a pressão sobre Daniel chega ao máximo, quando ele vê a sua vida em risco, o que ele faz? Ele vai imediatamente para sua casa, abre a janela e, apontado para Jerusalém, ele dobra os seus joelhos e ele busca a Deus em oração. Eu não sei se você percebeu, mas tem algo muito interessante nessa oração, meus irmãos. Porque o versículo 10 nos diz que nela, Daniel dava graças a Deus por tudo, como já era um costume dele. Meu irmão, diante de uma situação dessa, eu me pergunto, que fé é essa? Que confiança é essa? Que diante de uma pressão tão grande,
diante de uma ameaça tão séria contra a sua vida, ajoelha diante de Deus para agradecer. Diante de uma cena dessa, eu me lembro do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, texto da minha devocional e da Vive hoje de manhã, quando Paulo diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. O que envolve em tudo, meus irmãos? Envolve todas as situações da nossa vida. Nos dias bons, quando tudo está bem, é fácil dar graças. É fácil ter uma atitude dessa diante do Senhor. Mas e quando os dias maus chegam? Os dias de luta, os dias de pressão. Esses são desafiadores para nós. Mas mesmo nesses dias, nós somos chamados pelo Senhor a sermos gratos. Meus irmãos, sempre quando Deus permite lutas e provações na nossa vida, Ele tem como propósito nos abençoar por intermédio disso. Você crê nisso? Eu creio nisso com todo o meu coração. E isso faz toda a diferença da forma, da maneira em que eu encaro as minhas pressões e as minhas tribulações. Nós precisamos lembrar e entender, meus irmãos, de que quando nós passamos por problemas, que é uma linguagem que o apóstolo Pedro usa, Deus está refinando a nossa vida. Deus está purificando a nossa vida, da mesma forma como o ouro é refinado pelo fogo. É através das marteladas de Deus, meus irmãos, que a nossa vida é moldada, é transformada. É através do sofrimento que Deus aperfeiçoa a nossa fé, que Deus nos faz crescer, que Deus nos torna parecidos com seu Filho, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem passa pelo fogo, quem passa pelas pressões da vida, ao sair delas, meus irmãos, na perspectiva da fé, sempre sai uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Quando a gente olha para trás, é bem verdade que nós somos humanos e a gente não quer sofrer. Tenho certeza que a Esther jamais falaria: eu queria ser atropelada por um carro e passar por tudo aquilo, né, Esther? Mas hoje a Esther, olhando para trás, desculpa usar você como exemplo, Esther. A Esther olha para trás e ela testemunha da bondade do Senhor e de tudo que Deus fez na vida dela por intermédio desse milagre que ela viveu. E certamente a Esther de hoje não é de maneira alguma a Esther antes do atropelamento, meus irmãos. Quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu vejo isso também. Quantas coisas eu passei que se eu não tivesse passado, eu não seria quem eu sou hoje. Principalmente não seria parecido com o Senhor como eu sou hoje. E Deus moldou, Deus transformou a minha vida através de pressões externas, através dos problemas, através dos sofrimentos. Quando você se sentir pressionado, meus irmãos, olhe para o alto, como diz Paulo em Colossenses 3. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Até porque, e a Adna me corrija se eu estiver errado, segundo as leis da física, quanto mais alto nós formos, menor será a pressão sobre nós. Não é isso, Adna? Olha que interessante. Isso vale para o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais alto a gente manter o nosso espírito, o nosso coração, o nosso pensamento, a pressão de sobre nós será aliviada. A terceira lição que o texto nos dá é sobre a importância de sermos convictos acerca das nossas crenças e dos nossos valores. Daniel vai para a cova dos leões por causa das suas convicções de fé. Daniel vai para a cova por causa dos seus valores. Para Daniel, meus irmãos, existia um único e verdadeiro Deus. O único que ele podia adorar, o único que ele podia buscar, o único para quem ele podia orar. E ele é lançado para a morte por sustentar isso e não negar isso. Se os leões o devorassem, meus irmãos, Daniel teria se tornado um mártir. Um mártir é alguém que morre por causa da sua fé. Daniel, segundo o texto, foi poupado pelo Senhor. Mas ao longo da história, muitos dos nossos irmãos não foram. Muitos dos nossos irmãos morreram por causa das suas convicções de fé e por causa dos seus valores. Estevão, lembram da história de Estevão? Um dos primeiros diáconos da igreja. Ele foi o primeiro mártir, meus irmãos. Ele morreu apedrejado por uma turba ensandecida, por ele defender a sua fé em Jesus.
Depois dele, Tiago, Pedro, Paulo e tantos outros irmãos ao longo da história seguiram por esse mesmo caminho. Você conhece a história do Império Romano e como o Império Romano perseguiu os cristãos, especialmente nos reinados de Nero e de Domiciano. O Império Romano pegava os crentes em Jesus, colocava eles no alto de postes, jogava óleo e botava fogo, para que eles queimassem a noite inteira e fossem postes iluminando a cidade. Os romanos, meus irmãos, levavam os cristãos para as arenas e lançavam eles para feras selvagens devorarem. E isso perante uma plateia que aplaudia, que gritava, que ia loucura por aquela barbaridade. E você precisa lembrar que até os dias de hoje, em países onde o cristianismo é proibido, tem irmãos nossos, meus irmãos, sendo perseguidos, sendo presos, sendo submetidos a trabalho forçados, e muitos deles têm sido assassinados por não negarem a sua fé em Jesus e defenderem os valores do Evangelho. E o Senhor Jesus, um alerta para nós, em textos como Mateus 24:9, diz para a gente que nos últimos tempos, e esses últimos tempos estão perto, meus irmãos, mais perto certamente do que jamais estiveram. Jesus diz que nos últimos tempos nós seríamos odiados por todas as nações por causa do seu nome. E que por causa disso nós seríamos maltratados e mortos. Você já sofreu discriminação, escárnio, ou foi alvo de alguma piadinha por causa da sua fé em Jesus? Quem aqui já sofreu? Eu já sofri. Muitos de nós aqui já sofremos, meus irmãos. Mas você pode ter certeza de que tudo isso que a gente já passou não é nada perto do que a igreja do Senhor sofrerá um dia. Se você estiver vivo quando esse dia chegar e suas convicções e valores forem colocados à prova, a pergunta é: nós negaremos a Jesus ou nós estaremos prontos para morrer por causa dele? Você está pronto para morrer por Jesus hoje? Você teria a mesma fé que Daniel? De dizer, me jogue às feras, me queime vivo, dê um tiro na minha cabeça. Está pronto para ver a sua família morrer, preservando a fé no Senhor? Chegará um dia em que isso vai acontecer, meus irmãos. É uma realidade distante para nós. Muitos já vivem e pode ser que nessa vida eu e você ainda passemos por isso. Para terminar, eu quero destacar rapidamente duas últimas lições breves. Primeiramente, o texto nos ensina também que inveja, maldade e ações para prejudicar os outros nunca trazem coisas boas para a nossa vida. Nunca. Em hipótese alguma. Que tragédia, meus irmãos, veio sobre a família, sobre a casa daqueles que estavam acusando Daniel. Aqueles homens, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova dos leões e foram devorados ali, meus irmãos. Portanto, isso é um alerta para nós. Tome cuidado com o sentimento da inveja. Tome cuidado por você desejar com todo o seu coração aquilo que o outro tem, aquilo que o outro quer, aquilo que o outro é, a posição que ele ocupa. Cuidado com a maldade do seu coração, muitas vezes. Cuidado com as tramas que você faz para prejudicar as pessoas. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que isso nunca traz coisas boas para nós. Pelo contrário, a mão de Deus sempre pesa. A mão de Deus sempre vem contra a vida daqueles que fazem isso. Provérbios 26, 27 diz assim: quem abre uma cova, olha que interessante, né? Fala sobre cova ainda. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Percebem o que Salomão está dizendo aqui? O buraco que você cavou para prejudicar o outro e a pedra que você rolou para acertar ele, você vai cair nesse buraco e essa pedra virá contra você. E por fim, a última lição, meus irmãos, é que a nossa fidelidade e o nosso testemunho influenciam os descrentes a engrandecer o nome do Senhor.
Meus irmãos, quando nós passamos pela fornalha, quando nós passamos pela cova dos leões e saímos de lá ilesos, saímos de lá melhores do que entramos, aqueles que sabem que nós temos fé no Senhor e que nós confiamos no Senhor, reconhecerão que isso é obra das mãos do nosso Deus. O rei Dario, ele declarou sobre o Senhor o seguinte: ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E por causa disso, Dario decretou a todas as nações que faziam parte do seu reino: tremam e temam diante do Deus de Daniel. Eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, de que não é pela nossa força e não é pelo nosso poder que nós resistimos às pressões dessa vida. É pela força e pelo poder do Senhor. É Ele quem livra, é Ele quem salva, é Ele que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Portanto, que os ímpios, aqueles que não creem, que eles vejam isso através da sua vida, através do seu testemunho, e que eles tremam e temam diante do único e verdadeiro Deus, e reconheçam que não há outro Senhor além do nosso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.